RDC Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. É teu, Ribeiro. Alô, galera! Muito boa tarde, oi, tudo bem? Eu sou o Ribeiro Neto e hoje eu estou aqui no cenário das Verdades da Bola. Para quem me acompanha sabe, Ribeiro Neto é as Verdades da Bola. Estou no meu cenário habitual aqui e hoje estarei ancorando o programa porque o titular, o Guilherme Paz, está dodói. Pelo que eu fui informado, ele foi fazer um teste, né, que não é de Covid, graças a Deus, né? Mas é um teste mais íntimo, assim, né? Embora a aparência jovem que ele tem, ele já foi de antemão, né? Fazer alguns exames que normalmente as pessoas mais velhas fazem, né? Mas eu entendo, acho que a precaução é importante, né? Sabe como é que é? Hoje em dia, né? As pessoas têm que fazer esse tipo de exame, né? Eu, como sou mais velho, já fiz, mas o Guilherme Paz me surpreendeu, né? Tão novo, tem que fazer isso aí. Parece que foi de terno e gravata, inclusive, para fazer. Bom, dito isso, que é uma grande bobagem, quero apresentar os nossos convidados do RDC Esporte. Lembrando que na sequência do RDC Esporte nós temos o Bairrista, que eu estarei de novo aqui, né? Aí mais como integrante, com a apresentação do Silvio Benfica, e já me preparei aqui para mostrar alguns discos bregas. Mentira, não tem disco brega aqui na minha coleção fantástica, maravilhosa. Dando uma boa tarde para o seu Paulo Nunes, repórter da Rádio Grenal, que está com a gente mais uma vez. Paulo Nunes, boa tarde. Tudo bem, Ribeiro? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Tudo tranquilo por aqui, né? Em Viamão, seguindo as orientações da OMS, né? Organização Mundial da Saúde. Muito bem, muito bem. E também, com muita honra, de novo com a gente, o João Gaia, que é o homem do futebol feminino Fut7. Tudo bem, João? Beleza? Fala, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui. Estamos aí, né, seguindo a quarentena, já bem ansioso, não aguento mais, mas vamos manter a saúde e ficar em casa. Exatamente. Bom, eu queria ter uma ajuda de vocês, especialmente o Paulo Nunes, que é o repórter atilado, né? Já voltou das férias, Paulo Nunes, ou não? Não, sigo nas férias ainda. Que férias, hein, cara? Que loucura, hein? Parabéns da Marjana aí, né? Pô, tá beleza, hein? 60 dias não é para qualquer um. Olha aqui, ó. Mas o prefeito iria se manifestar hoje, né? A respeito da sugestão da CBF via federações para o retorno do futebol já no dia 17 de maio, né? Eu não sei se você tem alguma notícia já da manifestação ou não do prefeito Nelson Marquesan, ou Paulo Nunes. Sabe que hoje pela manhã eu até não estava em casa, né? Eu tive que sair para resolver algumas coisas. De máscara? O que eu sei também, de máscara. Minha máscara tá aqui, ó, inclusive. Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Boa. Eu ainda não cheguei a acompanhar se o prefeito já acabou se manifestando. Acho que ainda não, mas acho, né? Pelo não é uma Twitter certeza. não vi Até nada. vou procurar aqui. Eu também, no Twitter eu não recebi nada também, geralmente sempre recebo. E amanhã tem uma reunião também da Federação Gaúcha de Futebol com os clubes aqui do estado, né? Então, dependendo do que for decidido hoje, leva-se a reunião amanhã e aí se define algo mais concreto sobre uma possível volta ou não, né, do futebol gaúcho agora seria na segunda quinzena do mês de maio, né, para competições. O Grêmio já está com planejamento para a volta aos treinamentos na próxima semana, porque termina as férias, né, dos jogadores. O Internacional, a pausa foi por tempo indeterminado, mas se necessário for retornar para os treinamentos, imagino também que o Inter já tenha o seu planejamento para começar as atividades. Eu lembro que antes do início da pausa, os dois clubes, e aí os clubes do interior gaúcho também se manifestaram a favor, além dos clubes no Brasil como um todo, mas focando no Grêmio e no Inter, os dois tinham muito claro que para retornar depois dessa pausa, eles gostariam de pelo menos 15 dias, né, de uma pré-temporada, vamos colocar assim, né? Eu vejo o seguinte, o que eu acho que vai acontecer? Aí é apenas um achômetro, né? Eu acho que o prefeito vai liberar a dupla Grenal para treinos, né?
e vai liberar os jogos, porque aí teremos, até o dia 17 tem 18 dias. Tá? Então, são 2 semanas e meia, quase 3 semanas. Então, acho que é um tempo razoável, né, para poder reiniciar o Gauchão com portões fechados. Né? Eu só tenho uma dúvida em que, mesmo o prefeito liberando Porto Alegre, tem que ver o aval do Estado. Né? Eu ontem até falei a respeito disso, porque eu já não sei mais quem é que tem a caneta para decidir isso. O governador Eduardo Leite, por exemplo, já prorrogou os colégios só para o mês de junho. E como é que fica? Né? Ele vai liberar academias, porque não adianta só liberar futebol. Se vai liberar exercício físico, claro que respeitando alguns protocolos, vai ter que liberar academias, sabe, outras coisas. Não é só o futebol. E tem outro detalhe. E tem outro detalhe, por exemplo, uma alternativa que se conversa muito é seguir com algumas competições com os portões fechados, por exemplo. Mas isso não inibe de termos aglomerações dos torcedores no entorno dos estádios ou até em bares, locais públicos para acompanhar os jogos. Porque a questão não é em acompanhar ou não jogo, é não ter a aglomeração, né, do público para não acabar expandindo, né, o vírus da Covid-19. Então, é uma série de detalhes que vai influenciar nessa decisão e que cabe muito mais aos órgãos competentes de saúde, órgãos governamentais, né, do que propriamente às federações. As federações, imagino que só vão seguir a risca o que for passado. Mas, no caso, já vou passar para o João, que tudo tem resolução, é só botar em TV aberta os jogos, Paulo Nunes. As TVs tem que colocar, não pode colocar em pay-per-view, tem que ser na TV aberta. Mas mesmo porque assim, aí teremos aglomerações de torcedores. Mas aí não há justificativa, entende? Por exemplo, na Europa, no último jogo do Paris Saint-Germain, que foi com os portões fechados na Liga dos Campeões, tivemos aglomeração de mais de 3 mil pessoas no entorno do estádio para apoiar, entre aspas, né, os jogadores que estavam atuando contra o Borussia Dortmund. Não evitou aglomeração, ela aconteceu igual. E teve nos bares da cidade lá, e imagino que vai acontecer aqui também. Mas aí tem que ver. A polícia não interveio e para afastar o torcedor. E essa da TV aberta me parece uma obviedade, né? Vai elencar as televisões aqui que tem os direitos, né? Elenca, os horários são esses, jogo ao vivo. Então, não, vamos combinar que é o que realmente tem, surge a aglomeração em bares da cidade para ver, né? É a dupla Grenal, tem que passar em TV aberta. Simples assim. E acabou. Aí não tem desculpa para ter aglomeração em bares. Quem se posicionou sobre isso, né, fortemente nas redes sociais, foi ontem até, foi o Alexandre Pato, né, atacante do São Paulo, passou aqui, jogou no Internacional, revelado no Colorado. Ele até tuitou sobre isso, né, achei bem interessante, fui buscar o tweet dele aqui, porque nem todos os jogadores acabam se posicionando em rede social sobre as coisas e cada um tem o seu direito de se posicionar ou não, né? E o Pato se posicionou e algo que chamou muita atenção. Tweet do Alexandre Pato, quem quiser buscar, lá no @Pato, né? O Twitter dele. A volta ao futebol, ponto de interrogação. Estou com saudade sim de jogar futebol, mas ao mesmo tempo sei o quanto prezo a minha saúde. Veja essa movimentação que estão fazendo para voltar. Mas seria isso o melhor cenário hoje? Deixe a sua opinião. Foi o tweet de Alexandre Pato. Tá bem, beleza. O Raí também se manifestou, né? Mas o Raí, uma manifestação mais partidária, né? Misturando as coisas, enfim. Mas, enfim. Através do estágio da aprendizagem de outros programas sociais, o CIERS transforma a vida de muitas pessoas. Acesse o portal ciers.org.br e fique por dentro de toda a programação do CIERS. Há mais de 50 anos, referência em estágio e aprendizagem, contribuindo para o futuro das novas gerações. Acesse o portal ciers.org.br e saiba mais, seu João Gayer, o que o senhor acha como um homem do esporte, como um gestor, né? O que o senhor acha a respeito, treinador, né? Gestor de pessoas. Como é que o senhor acha a respeito dessa função da volta do futebol, hein? Então,
trazendo ali para a área um pouco do feminino, o Grêmio decidiu ontem, né, prorrogar até dia 31 de maio todo o futebol feminino do clube, toda a categoria de base, né? E o que eu vejo realmente é que está instalado, né, um caos no futebol feminino. E eu digo isso porque as equipes de Série A2, equipes do interior, pequenos clubes, já não tem mais como se manter. As jogadoras retornaram para suas casas e não têm condições de retornar para os clubes, independente do período que for a volta dessa quarentena. Vejo isso muito prejudicial no momento em que o futebol feminino crescia exponencialmente, né? O momento em que as meninas estavam ganhando um papel fundamental, não só de futebol, mas como de causa, né? Mas, enfim, acho que temos que ter todo cuidado com essa volta. Acho que 15 dias, por exemplo, a gente vem monitorando as meninas ali. Acho que 15 dias para o retorno de treinamentos é o mínimo, tem que ser o mínimo, né? Porque a gente não consegue reestruturar toda a equipe. Tenho pela minha equipe ali, as meninas estão fazendo trabalhos, e eu já tinha comentado, há muito tempo o trabalho analítico vem sido criticado. O pessoal nos clubes só tem feito trabalhos 2-2 com bola, as meninas estão focando muito na parte de técnica, isso já não existe mais. Agora os clubes têm que focar no minijogo, em situações de combate 1 a 1. E na quarentena, todos os 95% dos treinamentos são analíticos. Não tem como tu fazer se não for individual. Um trabalho de zigue-zague, um trabalho com bola na parede. Então, como que nós vamos reestruturar todas as equipes para que a gente volte a esse modelo coletivo em menos de 15 dias? Então, isso é importante que a CBF, o pessoal das federações comece a observar e dê um tempo hábil para que a gente possa retomar as equipes para a competição. E eu acho interessante também que o feminino se baseie um pouco pelo masculino na volta. Se o masculino acabar voltando um pouco antes, que a gente possa rever esse calendário e tentar retornar com uma certa antecedência, para que a gente não fique tão defasado, né? A gente já não tem a mesma estrutura que os homens, então a gente pede que seja sempre reavaliado para que a gente possa fazer uma competição de alto nível, que a gente possa continuar enchendo os olhos do torcedor que tem ido ao estádio, tem procurado, né? Então eu acho que essa é mais ou menos uma visão que a gente traz aí do feminino, e as categorias de base do Grêmio seguiram o mesmo protocolo, até dia 31 de maio a paralisação. Sabe que eu acho que a questão qualidade nesse caos vai acabar ficando um pouco em segundo plano, viu? Porque, claro, tudo depende muito das decisões dos gestores, do prefeito, por exemplo, e do governador. Se, por exemplo, for permitida a volta do futebol do dia 17 de maio, haverão esses 15 dias de trabalho físico, né, no futebol profissional. Mas ainda assim, provavelmente não será o ideal, né, porque haverá esse protocolo de distanciamento e tudo mais. Então, eu vejo assim, isso que é interessante, isso pode modificar algum cenário que nós tínhamos até a parada, né? Eu brincava dizendo o seguinte, viu, Paulo Nunes? Para a dupla, vamos pegar nossa aldeia aqui, que a gente trabalha com a terra do Asterix e do Obelix. A dupla Grenal, para chegar no Flamengo, só se houvesse uma hecatombe. Bom, a hecatombe aconteceu. E ela, infelizmente, ela aconteceu. Então, quem sabe, nesse cenário de caos, dessa parada forçada, as coisas não possam se modificar. Só que isso pode acontecer com a dupla Grenal também, né? Eu quero lembrar que, na minha opinião, o Internacional talvez tenha sido um dos mais prejudicados. São Paulo também um pouco, né? Porque o Inter estava numa curva ascendente, já que o Cudê estava conseguindo tirar do seu grupo, né, algo mais em relação ao sistema implantado. Os jogadores já estavam mentalizando aquilo que ele queria. Tinha uma parte física já reforçada, porque para jogar no esquema do Cudê, os jogadores têm que ter uma parte física em excelência. E o Inter, na minha opinião, com a parada, se prejudica por causa disso. Ao contrário, eu acho que o Grêmio pode se favorecer, porque o Grêmio não estava jogando nada, tá? Não estava conseguindo se encontrar. E daqui a pouco... Agora, a minha referência para isso que eu estou falando é quem? É quem está no topo da pirâmide, é o Flamengo,
que antes da parada, na minha opinião, era inalcançável pela dupla Grenal, em termos de qualidade técnica. Só que agora, meus amigos, tu lembra, Paulo Nunes, quem era o Bambambam antes da parada da Copa América no passado? Sim, Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu com o Palmeiras depois da parada? Depois foi eliminado, né, da Copa do Brasil, o Inter, né, foi a Rio no pênalti e a temporada mudou, né? O Palmeiras liderança. O Palmeiras entrou com 8 pontos à frente do Flamengo e terminou o campeonato com, sei lá quantos pontos atrás, né? Foi bastante a diferença. Mudou treinador, sabe? Desarrumou a casa. O trem saiu do trilho. E não foi uma parada assim, tão forte como essa que nós tivemos aqui agora, né? Agora a gente vai ter uma nova temporada, né? Nós vamos ter o 2020/2, né? Porque no primeiro que nós tivemos de competições foi algo bom, se vê uma mudança de trabalho, de jeito de jogar, o time parece que estava entrando nos trilhos, o Grêmio estava ainda se acertando, mas com a ideia de jogo que já tem um bom tempo, só que aquilo tudo se apaga, agora começa... Se começar também, a gente não sabe, né? Mas se começar, é uma nova temporada, zera tudo e começa de novo. E aí nós vamos ver quem vai conseguir manter um bom futebol, se é que vai conseguir manter. Porque a gente não sabe quando volta, pode voltar agora, a gente tem essa expectativa, quem sabe, de voltar ainda agora no mês de maio. Mas é difícil que a gente vá cobrar no primeiro mês, no mínimo, mês e meio de jogos novamente, as atuações que eles estavam fazendo em março agora desse ano, que era quando o time já estava mais entrosado, né? Até o João pode nos ajudar melhor, é treinador mesmo e conhece melhor essa situação dentro do grupo e dos jogadores, né? E eu vejo também uma outra situação que é o seguinte, até porque os times vão ter plantéis diferentes. O que eu quero dizer com isso? O pessoal que estava no departamento médico já voltou, já deu tempo de se reestruturar e poder formatar novos times ali dentro de campo, né? E eu vejo muito isso, principalmente no Grêmio. Eu acho que o Grêmio tinha muitas peças em desfalque e vai poder trazer de volta elas. Então, realmente, essa parada, aqueles que estavam em ascendência, como o Ribeiro falou, o Inter, vão ter muito mais dificuldades para se restabelecer e voltar ao ritmo que estava. É muito difícil. Eu tenho visto o reflexo das minhas atletas. Eu tinha jogadoras que estavam em alto nível, estavam superando, pegaram até a seleção brasileira e tem me comentado, me mandam mensagem: João, já não sei como é que a gente vai voltar, agora que a gente estava em excelência. E não é só o preparo físico, a parte técnica, coletiva, mas é o psicológico. E eu venho dizendo isso há muito tempo. A parte psicológica nesse retorno vai ser fundamental para que os atletas possam voltar em bom ou em mau ritmo, estarem coletivamente conectados ou não. Então, o pessoal da área aí da psicologia esportiva vai ter que trabalhar muito para que a gente possa retomar o grupo e possa voltar a fazer umas boas atuações, né? E tem outro, né? Aí no âmbito do futebol, a gente não sabe, mas e se daqui a pouco a janela europeia funciona, né? A janela de transferências, ela vai funcionar em meio a toda a temporada que vai estar recomeçando e muitas trocas podem ocorrer, né? Por exemplo, o Ribeiro, o Flamengo, que é o bambambam aí do momento, se fala muito que o treinador pode ir para o futebol europeu, né? E aí muda toda a mentalidade do Flamengo, né? De trabalho. Porque por mais que o Flamengo vá atrás daqui a pouco de um novo técnico, que seja europeu também, ou um técnico brasileiro de nome, enfim, do que o Flamengo pensar, é outra forma de trabalho. Tem esses adendos aí que normal o calendário brasileiro já tem, mas agora pode atrapalhar ainda mais o andamento de uma equipe ou não, né? No caso do Flamengo, é a possível perda de técnico, daqui a pouco de um jogador ou outro. O Grêmio também pode sofrer com perda de atletas, o próprio Inter, enfim, os clubes ao país em todo. Mas se a gente usar o exemplo do Flamengo, a grande questão é o treinador, que daí muda toda a mentalidade de trabalho. Mas, Paulo Nunes, é importante que a gente também se atenha. Não é que se abrir a janela vai mudar. Alguns clubes vão ser obrigados a se desfazer de atletas para suprir financeiramente os seus clubes.
Se o Grêmio tiver uma proposta boa pelo Cebolinha ou por algum outro atleta que alguém esteja interessado, o Grêmio vai ter que vender. Vai ter que fazer recurso financeiro, vai ter que fazer um caixa. Então a gente tem que se atentar a isso. Não vai ser só uma questão de abertura de janela, mas vai ser uma questão de necessidade financeira dos clubes. E a grande questão, eu acho que fica, é o que prejudica mais, perder um grande jogador ou perder o técnico, para quem vem jogando bem ou com um planejamento bem estipulado. Porque tu perder o comando também prejudica, né? Porque tu muda a visão de trabalho, tu muda a motivação dos próprios jogadores, porque cada treinador tem o seu método de trabalhar e de motivar os seus atletas, né? Os jogadores, imagino eu, e você pode falar bem, João, precisa estar motivado para render aquilo que você espera, né? Você precisa conseguir motivar os atletas a um ponto de tirar o que tu precisa do grupo de jogadores. Mas também, se tu perder um grande jogador, tu daqui a pouco precisa reformar todo o jeito de jogar da equipe, tu não pode jogar mais de um jeito que tu estava atuando porque tu não tem a tua peça fundamental. E alguns livros assim que a gente lê do futebol e acompanha alguns documentários dizem, né, que o grande time joga em função de um grande craque. Aí se tu perde o grande craque, daqui a pouco precisa mudar a metodologia de jogar, enfim, influencia bastante, né, o extra-campo dentro de campo no resultado final. Sem dúvida, e digo mais, eu tenho uma grande luta, assim, no nosso país o treinador ele dura muito pouco naquela função. A gente troca muito, a gente não consegue ter um trabalho consistente nos clubes. A gente vê no Grêmio, eu acho que o Renato é um dos que tem o maior tempo de trabalho e tem feito grandes conquistas. Então, eu prefiro manter o treinador, que normalmente a gente já tem alguma peça sempre planejada. Se eu não tiver aquele jogador, eu vou botar esse. Se eu precisar mudar de função tática, eu posso entrar com outro. É óbvio que não é bom perder o teu jogador de referência, o jogador que tem feito a diferença, né? Mas caso tu venha a escolher perder um comandante que já tem o ritmo dos jogos, principalmente nessa parada, que já vem trabalhando há muito tempo, eu prefiro perder o grande jogador do que perder o comandante. Sabe que uma vez, 2018, eu fiz um trabalho especial, um levantamento para a Rádio Grenal sobre a média que dura um técnico brasileiro, aqui no Brasil, no cargo de um clube de futebol. Eu fiz a média do Inter, do Grêmio e fiz do futebol, eu usei a Série A, né, o Campeonato Brasileiro. Aí, claro, 20 clubes é difícil porque eu tive que usar 10 anos como parâmetro. Então eu peguei ali os 15 clubes que mais frequentaram a primeira divisão nos últimos 10 anos e fiz a média. 33 jogos, uma média dá em torno de 3 meses e 26 dias para cada treinador no futebol brasileiro, em média, permanecer num clube. No Inter, por exemplo, o Inter viveu uma época muito frequente de trocas de técnico. Então, como o levantamento foi 2018, ainda, por exemplo, o trabalho a longo prazo que o Odair teve não pegou ele todo. E recente as 4 trocas que o Inter fez em 2016. Mas o Inter tinha uma média de um treinador permanecer no cargo do clube 30 jogos. Era menos de 6 meses um treinador no Inter completar um trabalho e o Inter trocava. O Grêmio era um pouco mais, porque também já pegou mais a longo prazo o trabalho do Renato, do Roger Machado. O Grêmio conseguia levar mais. O Grêmio, se eu não estou enganado do levantamento, dava em torno de 70 dias, 80 dias. Mas a média do futebol brasileiro ela é muito baixa, né? Em termos de um treinador à frente de um cargo de um clube. Imagina 33 jogos, 30 dias e 32 dias e 3 meses e 26 dias para um clube na primeira divisão com um treinador. Pois é uma cultura nossa, né? E eu digo isso com tristeza, porque eu bato muito nessa tecla, e eu bato muito mais na categoria de base, né? Onde o treinador ele é obrigado a seguir certos padrões técnicos e táticos para tentar preservar o seu emprego, né? Não está preocupado em formar jogadores, que deveria ser a única preocupação dos gestores técnicos da categoria de base. Agora, sobre na questão profissional, que time grande tem cobrança e não tem crédito. O que eu quero dizer que não tem crédito? O Grêmio, por exemplo, vou usar o Grêmio, que foi o último que ganhou alguma coisa significativa. Mas ganhou quando? Início de 2018, Palmeiras, foi isso? Foi a Recopa? 2018 a Recopa, depois o Gauchão logo depois... em seguida e... depois não ganhou nada. E o Gauchão do ano passado, né? O Grêmio ganhou também. Não, mas aqui no Rio Grande do Sul, o Gauchão não serve para nada.
se servisse, não tinha aquela história de 15 anos sem título do Grêmio, né? Então o Gauchão não serve para isso aí. Então, o Gauchão Não, não sim, conta, sim, não é tá? parâmetro, né? Então, Mas então o que e o Inter, eu não então, concordo, nessa para mim linha, título é título. o Inter ganhou a Recopa 2011. Eu também, eu tô nessa linha Isso. contigo. Eu acho que título é título. Claro que tem uns mais importantes e uns menos importantes, mas é título, é taça no armário. Porque depois lá no Isso cômputo aí. geral que o torcedor vai usar, meu time ganhou 80 títulos, o meu ganhou 82. Aqui no Brasil tu vai pegar dos 80 títulos de cada um, no mínimo uns 40, 50 estadual, né? Mas na hora do número como um todo ele serve. Aí quando é para separar não serve, enfim, título é título. Mas eu entendo essa pressão por resultado. E o que eu Fácil quero ser dizer com treinador, isso? Torcedor do Grêmio, definitivamente, né? hoje o percentual de torcedor do Grêmio que cobra o Renato ele aumentou consideravelmente. Por quê? Porque o torcedor do Grêmio não está interessado se o Grêmio chegou na semifinal da Copa do Brasil ano passado, chegou na semifinal da Libertadores. Perdeu, não tem crédito. Ninguém já Mas está, isso é um mas agora pensamento do brasileiro, ganhou. né, ô Ribeiro? Sim, Isso é um sim, é pensamento do uma cultura brasileiro. muito nova. No Brasil, o brasileiro, eu li essa frase e ouvi também de muitas pessoas, agora eu não me recordo todas elas para citar o nome, mas não é uma frase minha, mas eu acho que é uma frase interessante. O brasileiro, fora o futebol, os outros esportes, o brasileiro ele não gosta de assistir e competir, ele gosta de ganhar. Então, muito tempo a Fórmula 1 foi o segundo esporte no Brasil, porque o Ayrton Senna ganhava, o Nelson Piquet ganhava, depois o vôlei, porque a geração masculina e feminina do vôlei Guga, ganhava sempre. O Guga, tênis, mas depois que começa a perder, o brasileiro vai meio que largando de mão, porque para o brasileiro só importa vencer. Às vezes competir não basta. Claro que só competir, perder é ruim, óbvio. Mas, por exemplo, se a gente trazer para o futebol, eu pego assim, ó, eu tenho a ideia que o time que chega todo ano numa semifinal de Copa do Brasil, quase sempre numa semifinal de Libertadores, vamos usar a Libertadores, que é a nossa maior competição. O time lá aqui, o Tamoio aqui de Viamão, chegou 5 anos seguidos na semifinal, uma final, 2 quartas, foi eliminado, não foi campeão, perdeu a final no detalhe. Tá tudo errado. Eu acho que quem muito chega, uma hora consegue. Quem não chega é que não vai conseguir nunca, porque não chega, entendeu? Então eu acho que tem que ver a frequência que chega e como chega, para depois fazer um balanço se foi bom ou ruim. Dentro da tua tese, que eu concordo, o Grêmio está há 3 anos chegando, no mínimo, na semifinal da Libertadores da América, correto? Ganhou em 17, Correto. caiu em 18 daquele jogo que é inacreditável até hoje, desculpa, mas eu não consigo ainda assimilar como o Grêmio perdeu aquele jogo para o River Plate, tá? O Furacão Bressan, o gol do Everton perdido na cara do gol, enfim, essas coisas. E depois perdeu para o Flamengo naquele laço que tomou do time carioca, né? Mas chegou em 3 semifinais. Isso é valorizado? Muito pouco. É muito pouco valorizado. Todo mundo quer ganhar. É a cultura do perder. Vamos lá, são 3 exemplos perfeitos. 2017, chegou, ganhou. Ótimo. 2018, perdeu no detalhe, sabe? Não vamos entrar no mérito se foi, se não foi, pênalti, enfim, se o técnico desceu no vestiário, não desceu, tinha que descer ou não. Perdeu no detalhe. As dores musculares do Paulo Miranda não me saem da cabeça. As dores musculares. O detalhe. Aquela raiva do Paulo Miranda não consigo assimilar aquilo ali. Não entra na cabeça. É o detalhe. Perdeu no detalhe, 2 times grandes jogando, até o Grêmio ganhou o jogo de ida fora, perdeu a vaga em casa, é frustrante, claro que é, mas é o detalhe. Acontece com 2 times grandes. O que não pode acontecer dentro desses 3, tomar 5, né? Como tomou do Flamengo. O Grêmio ser eliminado pelo Flamengo, o Flamengo eliminar o Grêmio eliminar o Flamengo, seja no Maracanã, na Arena, é do jogo, porque são 2 times grandes, um dia um vai ganhar, outro dia o outro, é o momento. Só que tu não pode tomar 5. Chegar no momento que você vai lá e vai perder, vai ser eliminado de tomar 5, por exemplo. Isso é que não pode. Aí isso tem que ser revisto. Esse processo que gerou tudo aquilo para o Grêmio chegar, jogar mal contra o Flamengo os 2 jogos, porque o Grêmio só não perdeu em Porto Alegre porque os gols do Flamengo foram anulados. Foram bem anulados, enfim, mas se nós for botar no geral, esse confronto ia ser 4-1 para o Flamengo em Porto Alegre, claro que daí a história ia ser outra, não sabemos se ia ser 5-0 no Rio. Mas não pode o Grêmio tomar 9 gols do Flamengo, né? A diferença técnica é grande, aliás, mas não pode ser, não é exorbitante assim. Fala, João.
Não, eu complementar, independente se fosse ou não fosse os gols, a diferença, o abismo técnico e tático que tinha no jogo era incrível, não tinha como. Independente do resultado, dos gols bem anulados, por sinal, o Grêmio não conseguiu jogar, o Grêmio não conseguia ter posse de bola, o Grêmio não fez o que é acostumado a fazer. Rodar a bola no seu intermédio de campo e avançando linhas conforme o adversário vai abrindo espaço. Bola pelo... Não tinha. Era rifada a bola, quando chegava no meio de campo, o Flamengo dominava a bola e já rotacionava aquela bola. Então, independente do placar, o chocolate foi igual. É verdade. Eu digo mais, o chocolate do Flamengo aqui na Arena foi maior do que no Maracanã. A diferença é que no Maracanã se converteram os gols, né? É porque no Maracanã eu tenho uma outra tese que é muito tem muito a ver com o 7-1 que a seleção brasileira tomou da Alemanha. Por exemplo, no primeiro tempo de Grêmio e Flamengo aqui na Arena, o Grêmio tomou um baile. Foi uma assim, ó, nós que estamos cobrindo o jogo, a gente se entreolhava assim, não acreditava no baile que o Grêmio estava tomando do Flamengo. E ainda assim ficou 0-0, gols anulados, gols perdidos, foi um baile, né? Aí o Grêmio no segundo tempo até teve alguns momentos razoáveis, mas o Flamengo mesmo assim foi superior. Bom, 1-1. No segundo jogo, o Grêmio no primeiro tempo jogou bem. O Grêmio anulou o Flamengo. E se aquela bola do Michael entra, né? Então, o Grêmio jogou bem, tomou um gol na filaneira do primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, quando tomou o segundo, aí desandou. E aí o Grêmio largou o psicológico também, né? Exatamente. Muito parecido com o que aconteceu em Brasil e Alemanha. Eu vejo até cronistas esportivos, isso aí me deixa um pouco irritado até. Que não conseguem avaliar a coisa como realmente 7-1. Isso nunca mais vai acontecer. Aquilo ali, o que aconteceu, o 7-1 da Alemanha, embora a Alemanha fosse melhor, né? Não era a diferença entre o futebol do Brasil e da Alemanha. O 7-1 foi uma coisa ocasional, porque o time brasileiro caiu. Faltou naquele jogo algo assim, e isso me admirou muito, porque era o Filipão que estava na Casa Mata. Alguém tinha que cair no chão. Quando estava 2, quando o Brasil tomou o segundo gol, cai no chão, meu amigo. Paralisa o jogo, 5 minutos, se contorce aí, reúne todo mundo, para o jogo e coloca a pessoa a cabeça no lugar. Porque aquilo ali foi o seguinte, em 20 minutos tomamos 3 gols. Sabe, a coisa descarrilhou. Então, e aí o jogador tomou o jogo. Sabe? Então, aquilo ali foi uma coisa muito pontual. E aí os caras fizeram do 7-1 uma questão política, já fizeram o 7-1 virar meme, projeto, trabalho. Sabe, as coisas misturam. Isso é bem do brasileiro também. Tá? Então, o 5-0 no Maracanã, pontual, muito pontual, porque o Grêmio, quando tomou o segundo, largou o jogo, estava na cara, claramente se viu isso. Por exemplo, você cita esse psicológico e aproveitar, até para o torcedor do Inter, se nós for voltar e analisar Inter e Flamengo, é quase a mesma coisa também, só que o confronto é inverso, né? O Inter, no Maracanã, muito se criticou o Odair Hellmann e o Nico Lopes pela chance que ele teve, talvez mais o Nico, porque se faz o gol e o Inter vem com um resultado um pouquinho diferente, talvez podia ser outra coisa. Mas muito pelo Odair, pela ideia que ele montou contra o Flamengo. E eu, quando eu analiso os jogos, claro, eu penso que o futebol tem que ser jogado de uma forma, na minha ideia particular. Mas quando eu estou assistindo um jogo, eu tento o que o treinador propõe. Porque é muito fácil criticar depois se deu errado. Mas tem que ver o que ele propõe, o que ele quis. E a ideia do Odair de segurar o Flamengo, manter o Flamengo longe da área do Inter, até os 30 do segundo tempo estava perfeito. Estava 0-0 o jogo, o Maracanã, e o Inter segurando o resultado. O Inter todo retrancado. Sim, justamente quando o Inter quis jogar. Quando o Inter, vamos tentar sair do nossa zona de conforto. Daqui a pouco, se não tivesse saído, a gente nunca vai saber, né? Mas daqui a pouco o resultado tinha sido outro. Aí só que aí toma o primeiro gol e aí vem o psicológico do Inter e desmorona tudo. E aí o que não poderia era tomar o segundo. E logo depois toma o segundo e ainda quase toma o terceiro logo em seguida. Então isso complicou. Aí vem para Porto Alegre, jogar em casa com o apoio da torcida, mas com a história totalmente diferente, porque daí precisa fazer 2 gols na obrigação, enfim. E o Inter até é eliminado pelo Flamengo naquilo que eu falei antes, de um confronto grande contra grande de uma maneira digna. Perdeu no Rio,
empatou em casa, tem a frustração pela eliminação, a gente entende, poderia ter jogado um pouco melhor? Também poderia, mas também tem que saber que o Flamengo era melhor, e o Inter não foi humilhado pelo Flamengo, o Inter foi eliminado do jogo, como aconteceu na Copa do Brasil em 2009, foi o inverso, o Inter eliminou o Flamengo. Então isso é uma coisa, só que o psicológico tirou muito o Inter do primeiro jogo, foi o que aconteceu com o Grêmio no segundo, só que o Grêmio largou o jogo de uma maneira, e o psicológico bateu muito antes, por ter tomado o gol, que o time meio que largou o jogo, e aí foi um vexame que o Grêmio não conseguiu controlar o tamanho da situação que estava. Quando viu, já estava tomando 4, 5, né? E tu acha disso tudo, João? Que é uma bobagem que a gente não entende nada de futebol, quer ver? Não, mas na verdade, assim, vocês estavam falando do psicológico e eu me lembrei de um jogo, cara, que pra mim é muito marcante psicológico. Quando tu tá bem trabalhado psicologicamente, eu tinha comentado agora no início do programa, que faz a diferença o trabalho das psicólogas com as meninas ali, né? A gente tem ali o trabalho e é muito diferente. E eu me lembrei de um jogo específico, Copa do Mundo, Coreia e Alemanha. A Alemanha perdeu de 2-0 para a Coreia e foi eliminada a última do grupo. E a Alemanha, no segundo tempo, toma um gol para a Coreia, que foi até o VAR, foi verificar e acabou dando gol. E a Alemanha, psicologicamente, precisava de 2 gols. 2 gols. E manteve o jeito de jogar aos 38, 40 minutos do segundo tempo, sem modificar. Não teve sorte, chutou 600 mil bolas, teve 95% de posse de bola. Ou seja, independente da situação psicológica deles, eles conseguiram manter. Eles levam o Neuer para a área para tentar fazer o gol de empate ao final do jogo e acabam tomando o segundo gol da Coreia. Então, assim, a diferença de um clube que está bem trabalhado, de uma estrutura que está bem trabalhada psicologicamente lá nos bastidores, de quem não está. Eu não consigo ainda visualizar, assim, que a gente esteja tomando 2, 3 e que a gente pare de jogar e tome no 4º, 5º, 6º, 7º. Eu acho que isso falta, não sei, alguém tem que parar o jogo, o capitão tem que parar o jogo, balançar o cara e dizer assim, deu, parou, para o cara aqui no meio de campo, o cara não pode passar daqui. Nós vamos segurar os caras, nem que seja jogando os caras para lateral. Mas eu não posso ter um time que eu tomo o primeiro, segundo, terceiro e ninguém balança e bate, dê um tapinha no cara e diz assim, opa, vamos jogar. Isso é inadmissível. Lá no meu time feminino também, o primeiro, segundo, cai no... Balança, guria, traz o teu jogador, que é teu braço direito, dá uma cutucada no ouvido assim, ei, dá uns tapas nos lateral, balança os volantes e tem que segurar eles ali. Dali eles não passam, a gente não precisa ganhar o jogo mais. Mas tomar mais 2, 3, 4 é inadmissível, né? Óbvio. O que faltou para a seleção não foi a primeira vez. Claro, a gente não pode tomar que nem a gente tomou na Alemanha e o Júlio César cair do lado da goleira e começar a chorar. A gente começou a chorar, não existe. Cara, balança o cara e vamos pra dentro de novo. Segura os caras lá no meio de campo. Encosta um pra não sei. Mas balança os caras. Alguém tem que balançar o jogador dentro de campo. Mas pode ver como coisas têm a ver, né, Paulinho? Essa seleção aí é uma seleção chorona, né? E aí isso acabou repercutindo negativamente. Nós eliminamos o Chile, acho que nas oitavas de final. Isso. Nos pênaltis. E os caras estavam chorando e o Júlio César fazendo curso da Copa passada, que tinha sido só das últimas. Não tinha ganhado nada. Não tinha sido nada. Quando havia um desequilíbrio claro naquela seleção, e me admira o Filipão, que é um baita macaco velho, entendeu? A seleção estava completa, a seleção não aguentou a pressão de ter que ganhar dentro de casa. A pressão foi muito grande. O grupo que não tinha uma liderança dentro de campo, como teve o Dunga, por exemplo. Podem falar o que quiser do Dunga, mas o Dunga era uma liderança. Ele chegava, peraí um pouquinho, dava uma cabeçada nos jogadores, se precisasse. Né? Era um líder dentro de campo. Tá? A seleção de 2014, o líder era o Neymar, que era um Kaká. E tem outra situação também. Assim, a gente está falando, usamos os exemplos da dupla Grenal. Claro que não é simplesmente sair perdendo ou tomar 2-0 e achar que o jogo está morto e acabou e o negócio é perder por menos. Também você tem que ter repertório tático, ou daqui a pouco repertório técnico, um plano B das situações para poder empatar, virar o jogo, né? Tem esses detalhes também que tudo é trabalhado, né, ao longo de uma semana. Mas a gente usa exemplo de quando a gente vê que a diferença é gritante de um time para o outro e que às vezes tem jogos que a derrota é quase que inevitável, né? Então tem que saber fazer a leitura. Enfim, é o momento, é a situação ali, né?
E às vezes também a gente critica muito, mas também eu me coloco no lado dos atletas, de tomar decisão em poucos segundos, né? Porque a gente tá vendo de fora uma situação, mas você tá lá dentro do jogo, é outra situação também, né? E ali tu tem a pressão de também ter que tomar uma decisão. São muitos fatores, né, que influenciam isso. A gente fala das seleções, seleção masculina, por exemplo, mas na última Copa do Mundo feminino que nós tivemos, a seleção brasileira teve um jogo que era crucial para o Brasil se classificar, e na minha análise, pelo que eu vim acompanhando aquele Mundial do ano passado, Mundial feminino, o Brasil tinha tudo para ir no mínimo umas quartas, semifinal, por exemplo, que era ganhar o jogo da segunda rodada contra a Austrália. E o Brasil sai ganhando por 2-0 da seleção australiana. E o Brasil conseguiu perder o jogo. E ali desmoronou o emocional do Brasil e perdeu um jogo crucial. Era a fase de grupos, mas era um jogo que, se o Brasil vence, ele ia ter uma pontuação que ia levar ele para o outro lado da tabela, ia pegar adversários, entre aspas, mais fáceis. E aí jogou o Brasil no caminho da França, que né? logo depois o Brasil... Ia escapar da França, logo de cara. E já ia ser escapar da França, que não era o objetivo, Ia fugir também do caminho dos Estados Unidos, que acabou vindo pro lado da França também, né? Se eu não estou enganado. Ia pegar, talvez, numa semifinal a Holanda, que tinha um time forte, a Alemanha, numas quartas de final, que também tinha um time forte, mas nas oitavas ia pegar uma seleção mais fraca, né? Não ia pegar a seleção francesa, como foi. E aquela derrota de estar ganhando por 2-0 e sofrer a virada foi tão dolorosa na seleção brasileira que a gente viu que o Brasil não conseguiu desempenhar o mesmo futebol da estreia e o mesmo futebol daqueles primeiros 45 minutos, né, contra a Austrália. E tem um exemplo de tudo muda e dá certo, que é no vôlei, a seleção olímpica feminina do Guimarães, que arranca com 2 ou 3 derrotas seguidas na Olimpíada eu acho que é a Olimpíada de Tóquio. Tóquio não, perdão, da China, de 2000... China não, é Londres, né, 2012. E é tanta competição que a gente vai trocando. A Olimpíada de Londres, o Brasil perde as 3 primeiras rodadas no feminino, e o Brasil era o grande favorito. E o Zé Roberto Guimarães consegue reunir a seleção assim e remontar o grupo, e dali para diante o Brasil, claro, pega o caminho mais difícil, mas consegue ser campeão olímpico, né? E aprendeu quando perdeu para a Rússia também, naquele jogo que o Brasil teve muito tempo por 1 ponto para ganhar o jogo, e a Rússia salvando os match points, e o Brasil perdeu o jogo também, né? Então são derrotas que servem de aprendizado e que moldam o time. Aí 4 anos depois o Brasil arrancando mal numa Olimpíada, no vôlei feminino, consegue reverter uma situação negativa, porque o time estava preparado psicologicamente e tecnicamente para também lidar com aquela pressão, né? Muito bem, Paulo. Excelente, é isso mesmo. Né? São meio-dia mais 45 minutos. Não, isso é muito bom, isso é muito bom. Bom, nós estamos aguardando, não sei se para hoje ou não, né, para hoje a manifestação do prefeito Nelson Marquesan a respeito da intenção de se voltar aos treinos dupla Grenal e retomada do Gauchão a partir do dia 17 de maio. Né? Isso aí, né, para atualizar vocês, vai depender muito, né, do que as autoridades são e do protocolo a ser seguido. Agora, uma coisa é certa, tá? Muitos mas os clubes do interior vão ter condições de seguir o protocolo. Aí a federação entra em ação. É a federação que vai ter que bancar financeiramente para que esse protocolo possa ser seguido pelos clubes que não têm infraestrutura, né? Quer dizer, para tudo tem jeito. Para tudo tem jeito, né? Agora, é politicamente correto voltar ao futebol? Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu tenho minhas dúvidas. Por tudo que nós estamos vivendo aqui, a pandemia, sabe? Mas sei que há um interesse, inclusive político, muito grande na volta do futebol, né? Há um interesse de muitas partes para que o futebol seja de novo o ópio, né? O desafogo, né, do governo, o desafogo para os clubes que estão falindo, para as TVs. Esses interesses a gente não pode ignorar. Temos que ter a consciência de que, no final das contas, esses interesses fortes, eles fazem diferença, né, para pesar na hora da decisão. É como, por exemplo, na votação da CBF, se quando retorna o futebol já começa as competições nacionais ou termina as estaduais primeiro? Tem que terminar as estaduais. Por quê? Porque as federações são quem votam no final do ano para eleger o presidente da CBF. E o presidente que está lá vai querer ser reeleito de novo, ele vai precisar dos votos das federações. E bateu a questão cronológica. Mas tu terminando os estaduais antes, tu dá um tempo nos deslocamentos. Tu ganha mais uns dias, porque o brasileiro envolve deslocamentos muito grandes. E os campeonatos regionais são deslocamentos pequenos. Então,
você já, né, dá uma amenizada, né, nessa necessidade de deslocamentos por umas 2 semanas. Então, eu acho que é por aí. Mas vamos ver. E pelo que eu acompanho, né, da situação atual que a gente está vivendo, eu acho que o futebol ainda tinha que esperar um pouco mais, mas enfim, né, é a minha opinião. E olha que sou uma E a pessoa tua, que João? trabalha com isso, né, vivo com isso. Eu tenho medo que a gente retorne, volte tudo, a gente faça um período e tenha que parar de novo. Pela questão de estar Isso subindo a aí. curva de novo, e aí vai ser pior ainda, aí sim, porque daí a gente injeta valor financeiro, a gente retoma um trabalho, refaz tudo com todos os atletas, dá 15, 20, 30 dias, e aí para tudo de novo, todo mundo se recolhe aí, pra gente voltar, daí só Deus sabe. Esse é o meu grande medo da gente retornar tão cedo. Por isso que eu acabo concordando com o Paulo nessa questão de que a gente tem que dar um pouquinho mais de tempo, realmente ver essa situação com muito cuidado, porque se a gente voltar e tiver que parar de novo, aí complica mais. Eu concordo. Aí é um risco que vai se ter, né? Isso aí, e isso aí a gente fica tateando no escuro, né, gente? A gente não sabe exatamente como vai acontecer. Agora, também eu respeito a tese de que existem diferenças, né? Nós não estamos vivendo o que está vivendo o norte do país, né? Especial lá no Amazonas. Muito também tem função, isso que eu queria dizer, porque as pessoas estão só atentadas agora para a falência do sistema de saúde. Não, o sistema de saúde está falido antes da pandemia. Você pode ter certeza que Manaus vivia o caos antes da pandemia já. Né? Assim como os grandes centros, as pessoas vão para o hospital, às vezes tem que ficar no corredor. Isso já existia antes, só que chama mais atenção agora. Né? E claro, né, uma pandemia, a gente chegando ao mesmo tempo, só piora. Mas, então, existe muita diferença. A nossa situação aqui no Sul, perto do que acontece em Rio, São Paulo, mas especialmente lá no norte do país, é bem diferente, né? E eu acho que também isso tem que ser levado em conta quando se for fazer uma liberdade horizontal ou vertical agora, Paulo? Não sei mais o que é vertical e o que é horizontal. A vertical é toda, a horizontal não é, ou é vice-versa? É. Bom, sabe que eu tava pensando nessa situação, tu usou tava fazendo essa questão sobre o que fazer, né, a partir de agora, e a gente pega, por exemplo, o lado europeu, que é o lado que viveu forte do inverno, né, e pelo que eu acompanhei antes, o inverno ele ajuda também na propagação, né, do vírus. A Europa está entrando agora, e a maioria dos países, né, europeus, e mesmo assim, alguns países, no âmbito do futebol, decidiram cancelar, né, os campeonatos. Não tem a retomada, né, na temporada ainda que está vigente. Vai voltar uma nova temporada quando puder voltar. Mas aí também a França, a Argentina, Bélgica e Holanda, não tenho certeza, tu pode até nos ajudar. Mas a França, o Paris Saint-Germain já era o campeão virtual. A Argentina, o Boca já era o campeão. Faltou uma Copa, 2 Copas ali, mas o Campeonato Nacional já havia terminado. A Argentina então conseguiu. A Argentina conseguiu definir o Campeonato Nacional antes da pandemia, né? Tivemos já a última rodada que o Boca foi campeão. Faltou só a Copa da Superliga, que dá mais uma vaga para a Libertadores e define o rebaixamento. É o que faltou no campeonato. Mas o título e as outras vagas da Libertadores já foram definidas. Então é mais fácil, né? Na Bélgica e na Holanda que parou também, eu não sei. Mas, por exemplo, o campeonato da Premier League já não está definida? O City já não vai ser o campeão? O Liverpool, aliás. A diferença é grande. O City teria que tirar em 27, se eu não estou enganado, tirar 22 ou 23 pontos. O que matematicamente pode, mas não vai, né? Tá fácil, acabou, Liverpool campeão, vai um abraço. Mas tem países que... Mas a grande discussão também é o termo de rebaixamento, né? A Premier League até lá o rebaixamento e jogar a próxima temporada com 22 ou 23 clubes. Vamos fazer o acesso e não ter rebaixamento. E agora, por exemplo, tem países como a Espanha que a diferença é de 1, 2 pontos ainda, não tem toda a definição.
também dando uma definição sobre essas questões aí. É muitas coisas, né? É como nós falamos, questão de saúde, que é a principal, que é a questão de humanidade, né? Como um todo, como nação, como planeta também. Tem a questão depois dos interesses particulares dos clubes, né? Porque não vamos ignorá-los. Os clubes também têm os seus interesses, né? E quem vai garantir vaga para competições importantes e ganhar mais dinheiro, tá tranquilo. Agora, quem está disputando e pode conseguir, mas não tem a certeza, vai ficar preocupado. E vai ficar chateado também de não poder participar. É uma grande discussão, né? Não é fácil. Meio-dia mais 53 minutos. Estamos na finaleira do nosso programa. Lembrando que na sequência o Silvio Benfica com o Bairrista. Estarei também aqui, né, humildemente participando. Quero dizer para vocês o seguinte, ó. Através do estágio da aprendizagem de outros programas sociais, o CIERS transforma a vida de muitas pessoas. Acesse o portal ciers.org.br e fique por dentro de toda a programação do CIERS. Há mais de 50 anos, referência em estágio e aprendizagem, contribuindo com o futuro de novas gerações. Acesse ciers.org.br e saiba mais. Meu amigo João, palavra final, agradecendo já mais uma vez, lembrando que amanhã o Guilherme Paz, eu espero, já recuperado do seu problema médico. Não é um problema, é um testezinho, né, como eu falei para vocês, muito prematuro, achei, mas vai fazer, né, Deus de velho, fazer o quê? Por favor, suas considerações finais. Bom, pelo que eu estou sabendo, o Guilherme fica até segundo aí nesse probleminha aí. Que exame de próstata longo esse, hein? Falei com ele antes do programa. Falei com ele antes do programa e disse que ia dormir. Tá fácil a vida. Eu fiz uma videochamada com ele também, ele já disse, até segunda eu tô de molho. Tu nem me procura. João, muito obrigado. Mas, enfim, um grande abraço pra ti. Obrigado por tudo mais uma vez. Sempre bom estar na companhia dos amigos e fazendo uma baita discussão. Fiquem com Deus. Paulo Nunes, vai um abraço, tá, meu bruxo? Aproveita o que... Coisa louca isso aí. Eu tô de férias ainda, né? Começou dia 1º de abril, é para ir até segunda-feira, né? Agora vamos ver que as próximas orientações, né? Estávamos em home office, devemos seguir depois disso. Tá dando para tocar o TCC, pelo menos, né? Isso é importante. Boa. Tem que ter uma boa notícia no meio disso tudo, né? Então tô conseguindo. Mas foi um prazer falar com vocês aí. Uma hora passou rápido, sempre que precisar, estamos à disposição. E vai cair, ô Ribeiro, pode? Tu gosta aí? Documentários, o Netflix lançou uma série do Barcelona, da última temporada, bem interessante. Mostra tudo que tem no entorno de um grande clube, momentos de vitória e também de derrotas, como a eliminação para o Liverpool, a perda da Copa do Rei, a conquista do Campeonato Espanhol. Bem legal o documentário sobre o Barcelona. Procurem no Netflix, Match Day FC Barcelona. Com essa sugestão, encerramos o programa. Vem na sequência o Bairrista. Beijo para todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau. RDC Esporte, oferecimento CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.